E para encerrar a nossa primeira edição do Conecta Educação Cidades Educadoras, eu vou chamar agora o nosso último palestrante, um encantador de equipes, uma pessoa que transita o seu conhecimento nos mais diversos níveis da educação e mantém uma rotina pesada de atividades. E digo, se o dia tivesse 30 horas, ele estaria pelo menos 29 horas lecionando, motivando, instigando as pessoas pela busca do conhecimento. O meu professor, que vai nos dar uma palestra agora sobre liderança 5.0. Vem para cá, professor Sérgio Tchaikovsky. Obrigado. Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Depois dessa apresentação, eu tenho que, pelo menos, dar uma boa de uma enganada, que nem eu sempre digo, né? Porque tenho duas responsabilidades agora, né? Cumprir com aquilo que, né, me foi dado em termos de expectativa e fazer o encerramento com vocês. Então, me sinto muito honrado, né, pelo convite, né, estar aqui com vocês, educadores, nessa profissão tão bonita, né, tão importante. Né, agradecer de coração ao Guilherme, né, que foi meu aluno. Eu brinquei no início, né, eu conheço ele só desde que ele tinha 13 anos de idade. Eu só não peguei ele no colo, porque ele foi grande. Agradecer também a Gabi, né, o pessoal da minha Márcia, né, o pessoal da Secretaria de Educação. Então, nossa ideia hoje é conversar um pouquinho a respeito de liderança, que é uma temática que, acredito eu, todos nós, né, educadores ou não educadores, de alguma maneira temos que, na medida do possível, tentar aprimorar essa expertise, essa competência, né? Então, a ideia nossa hoje é falar justamente um pouquinho de liderança e inovação dentro daquilo que a gente vai tentar conhecer um pouquinho mais, que seria a chamada Sociedade 5.0, né? Tentar fazer nessa dobradinha, entender um pouquinho da liderança e da inovação, nesse contexto de transição da Sociedade 4.0 para a Sociedade 5.0. Então, né, como já foi apresentado, né, a minha formação está aí, né, no momento agora, né, se tudo der certo, eu concluo meu doutorado em administração, eu já qualifiquei. Eu estava, por sinal, agora conversando com o meu orientador, vamos ver se eu consigo aí concluir a defesa da minha tese ano que vem. A minha formação original é Direito e Publicidade. Eu tenho algumas especializações, lá no mestrado é em Gestão Urbana, mas aquilo que eu realmente amo fazer, por isso que eu estou muito feliz aqui em estar com os amigos, é dar aula. Eu vim de uma família de professores, a minha mãe é professora, hoje ela é coordenadora de colégio público, e é engraçado, né, porque meu pai também, meu pai deu aula no Cefet, de cálculo, por sinal, que é uma matéria que se fala, assim, o aluno coitado fica branco, fica azul, né, fica cor-de-rosa, e eu lembro quando eu estava fazendo vestibular, e eu acompanhei, a vida toda era minha mãe, né, minha mãe é formada em letras e formada em artes, e minha mãe falava assim, filho, pelo amor de Deus, faça um curso que presta, não vai dar aula igual a mãe. E não adiantou nada, né? Nós, educadores, sabemos disso, né? Para o desgosto da minha mãe, não sou eu, a minha irmã também é professora, minha mãe é coordenadora de curso, inclusive, de ensino superior. Minha mãe tentou, meu pai também, mas não adianta, né? Nós que amamos a educação, a gente sabe o quanto que é importante isso na nossa vida, né? O Guilherme brincou comigo que eu dou aula aí quase 30 horas por dia, e eu falo que dar aula não é minha profissão, é minha terapia. Mas agora que nós voltamos ao presencial, né, vocês que são educadores sabem disso, eu já não aguentava mais dar aula pelo Zoom, né, ligava lá a câmera, tem alguém ouvindo? Vocês estão aí? Pelo amor de Deus, dá um sinal de vida. Professor, caiu o som, caiu o vídeo, a internet não funciona. Então, graças a bom Deus, porque nós estamos voltando ao sistema presencial, que me deixa extremamente feliz, né? Então, aí está a minha outra, né? Faz parte do meu currículo. Eu tinha que trazer meu filho Oliver, né? Eu brinco, né? O meu Spitz, ele que é meu companheiro, meu estagiário, como eu digo, né? Me ajuda lá na formulação dos slides. Graças a ele que eu não enlouqueci, né? Nessa pandemia, né? Inclusive na pandemia ele aprendeu agora a fazer hi-fi, porque é todo metido, ó. Ele dá a patinha, também ele bate a patinha assim. Lógico que ele é interesseiro, né? Porque sabe dar um biscoitinho, mas eu não tinha como não trazê-lo aqui, né? Pena que o evento não é pet friendly, senão eu poderia também trazê-lo, e estaria aqui interagindo com vocês, com certeza. Até porque é bem metido, bem oferecido, que eu digo. Mas, enfim. Então, depois também, se os colegas puderem gentilmente, né, me incluir, eu acho que é muito bacana a gente manter esse network, né? A gente tem o LinkedIn, que é essa rede tão importante, né? Então, depois, quem puder fazer a gentileza, é só colocar as 4 primeiras letras do meu sobrenome. É uma família só aqui em Curitiba, então não tem como não me achar. Tá bom? No final também eu vou colocar novamente lá os meus contatos. Quem quiser apresentação, quem quiser alguma indicação, convite,
né? Eu sempre estou disposto aí a conversar, né, nas escolas, nos colégios. Eu acho muito importante isso. Minha mãe também, como eu comentei, é professora, e é muito importante essa integração, né, de pessoas do mercado, aí, conversando com os estudantes. Então, a partir disso, né, qual que é o nosso grande desafio hoje em dia? E acho que foi esse o motivo que o Guilherme gentilmente me convidou, na minha humilde e modesta opinião, em tentar fazer o quê? Né, a minha visão agora como pessoa desse século XXI. Né? O grande desafio hoje em dia, na minha modesta e humilde opinião, como eu sempre digo, nas organizações, bem como na cidade, enxergando a cidade como uma grande organização, como um grande artefato humano, bem como na sociedade como um todo, está em nós sermos o quê? Ou fazermos o quê? E nós sermos o quê? Desobedientes, quer dizer, rebeldes, né? Essa ideia da contracultura é algo muito importante, nós não podemos nos aquietar, né? Por isso que eu gosto muito de dar aula para calouro, né? Eu falo assim, o calouro tem aquele sangue no olho, aquela vontade de mudar o mundo, quer dizer, nós temos que manter esse nosso lado rebelde, esse pequeno indivíduo que mora dentro da gente, questionador, né? Que tem uma série de inquietações. Contudo, qual é o caminho que nós devemos trilhar, que vai ser, inclusive, o cerne da nossa conversa de hoje? Essa rebeldia não pode ser uma rebeldia sem causa. Né? A gente tem um motivo de estarmos aqui. Né? De tal maneira que nós consigamos desenvolver a sociedade dentro do quê? Dentro dos limites éticos. Né? Para evitar aquela discussão etérea, eu que dei aula de filosofia, por sinal, para o Guilherme, e que sou apaixonado por esse tipo de discussão, mas já trazendo isso para um contexto mais tangível, quando a gente fala de ética, vamos tentar imaginar o seguinte, né? Nós trabalharmos uma tríade, um desenvolvimento inovador, sustentável e principalmente focado no ser humano. Eu acho que um dos grandes desafios, a gente vai conversar depois, falamos da liderança 5.0, é isso. Nós retomarmos o nosso foco, enquanto gestores, enquanto educadores, para as pessoas. Né? Acho que esse que é o grande elemento que nós temos hoje. Né? Então, se nós formos pensar, nós melhoramos a tecnologia, só que com foco no ser humano. Eu acho que um dos grandes equívocos que nós, infelizmente, vivemos hoje, cada um, né, dentro da sua respectiva área de atuação, é acreditar que a tecnologia é a solução. E a tecnologia não é a solução. A tecnologia é um meio. Né? A tecnologia é uma ferramenta que vai possibilitar, daí sim, uma interação mais dinâmica com as pessoas. O nosso foco tem que se voltar para entender tanto a mente quanto o coração das pessoas que nos cercam. A gente observa hoje uma contradição, nós nunca tivemos tanta tecnologia, nós nunca fomos tão dependentes dos celulares, basta você fazer uma análise, esse é um exemplo que eu coloco para os meus alunos, pare um pouquinho e pense, qual é a primeira coisa que você faz assim que você acorda de manhã cedo? Não é desligar o despertador do celular? E você passa praticamente o dia todo, de alguma maneira, conectado ao celular. Nos poucos momentos que você tem lá uma higienização digital, como eu sempre digo, você fica constantemente ansioso. Vai que alguém mandou um WhatsApp, vai que alguém mandou um e-mail. E, ao final da noite, veja que interessante isso, a última coisa que a maior parte de nós faz, eu também faço isso, antes de dormir, é o quê? É dar uma última olhadinha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Né, dos meus alunos, eles olham no Tinder também, afinal de contas, eles estão nessa fase. Dá uma última olhadinha, vai que teve um crush, não é isso? Essas expressões agora que a gente aprende com a geração Z, e daí você coloca o relógio lá para despertar no dia seguinte. E aí, às vezes, você acorda de noite, por alguma razão qualquer, você ouviu um barulho, vai tomar água, qual é a primeira coisa que você faz? Você olha o celular. Então, a gente tem que tentar não trabalhar uma postura tecnofóbica, longe de mim vir aqui, né, e falar mal de tecnologia. Contudo, a gente tem que rever essa relação com a tecnologia, né? Porque, infelizmente, ela nos deixou, em certos casos, mais ansiosos do que seria, vamos pensar assim, algo saudável. Né? E, para que nós consigamos entender um pouquinho dessa dualidade, já trazendo para a liderança 5.0, nós temos que trabalhar as tecnologias digitais, as tecnologias exponenciais, que hoje estão bastante em moda, só que em prol de soluções humanizadas. Né? O foco para o ser humano, para nós aqui, é vital, é o cerne da nossa atividade. E como é que acontece isso? Né? Para a gente tentar entender um pouquinho mais, né? Já que vocês estão aqui na última palestra, né? Aquela ansiedade. Pessoal, mas o que vem a ser essa chamada liderança 5.0, que é o foco da tua conversa? Né? A liderança 5.0, para que nós a entendamos, a gente tem que fazer um rápido retrospecto histórico. Eu que sou professor de História até hoje, né, por paixão, né, eu brinco que as minhas disciplinas na faculdade, elas fazem parte do NDD,
O aluno fica pensando assim, NDD, Núcleo das Disciplinas Dispensáveis. Eu que dou sociologia, filosofia, sabe as disciplinas que o aluno não bota muita fé? Depois, quando ele chega no mestrado, no doutorado, ele fala, meu Deus, como era importante ter estudado aquele tal daquele Weber, não era aquele Durkheim. Né? Então, eu que sou do NDD e faço questão de me manter fiel a essa minha raiz, que é bacana que nós entendamos. Então, como os colegas sabem, nós estamos hoje na chamada Sociedade da Informação, que foi um conceito criado lá nos anos 70 por um autor chamado Daniel Bell. É bem bacana a gente saber disso. Tem dois autores canônicos dos anos 70 que cabe a nós conhecermos. Um é o Daniel Bell, o outro é o Alvin Toffler, que tem aquele livro super famoso, A Terceira Onda. E o que o Daniel Bell já percebeu lá na transição dos anos 60 para os anos, 60 para os anos 70, que o mundo estava mudando, que o mundo estava se desmaterializando, as riquezas estavam mudando. No passado, você, para mostrar riqueza, tinha que ter o carro, tinha que ter uma fábrica, você paulatinamente estava transferindo essa relação para bens intangíveis, para processos cada vez mais intangíveis. E a sociedade da informação, ela ganha uma aceleração por conta da revolução digital. Revolução digital é essa, como os colegas sabem, acontece a partir dos anos 90, por conta do quê? Da internet. Então, a internet ela potencializou uma série de elementos que já faziam parte da sociedade da informação, de tal maneira que hoje nós vivemos num contexto cada vez mais dinâmico, mais acelerado e mais informacional. Tanto é verdade que, se eu perguntar para vocês, pode ter certeza disso, praticamente todos os dias, sem exceção, você se sente atrasado. Você não sabe por quê, você não sabe o motivo, mas você se sente atrasado. Já passaram a perceber isso? Você tem uma fragmentação do tempo tão intensa nos últimos tempos. Quem fala disso para nós é o David Harvey, naquele livro A Condição Pós-Moderna, que o tempo não só se tornou uma mercadoria, como se tornou uma mercadoria cada vez mais escassa. Então, nós perdemos, muitas vezes, a noção, até mesmo em termos éticos, de como aproveitar esse tempo, e você está num processo contínuo de correria. E você não para pensar, e o professor Guilherme colocou isso de maneira muito brilhante antes, sabe que todo esse processo que nós, de uma maneira, colocamos em prática, sabe que é necessário? Aquilo que o Frederick Jameson fala para a gente, será que a gente precisa trabalhar tanto para consumir tanto, para comprar aquilo que a gente não precisa? Então, é muito disso que hoje está acontecendo. Para tentar, de uma maneira, reverter esse processo, que em alguns casos ele foi extremado, o que nós percebemos hoje? O advento da sociedade 5.0, que é um conceito que surge no Japão, recomendo depois aos colegas darem uma olhadinha, que procura fazer o quê? Aquilo que eu estava mostrando para os colegas anteriormente. Quer dizer, não negar a tecnologia, não é barrar o processo, longe disso, mas tentar rever certas prioridades, de tal maneira que a tecnologia ela saia como grande foco e o grande elemento central da sociedade 5.0 é quem? É o ser humano. Por isso que eu trouxe esse rápido, vamos pensar assim, essa rápida análise conjuntural, que não tem como você entender a liderança 5.0 sem que, a priori, nós entendamos o que é a chamada sociedade 5.0. Então, a gente está num momento de transição. A sociedade 4.0 ela foi excessivamente tecnológica, ela trouxe uma série de benefícios, mas se você parar para pensar, mas espera aí, será que todos eles foram realmente bons? Acho que vocês são professores, tal como eu, sabem, nós somos o país mais ansioso do mundo. Sabiam disso? Depois, dê uma olhada na internet, não sou eu quem estou dizendo, a Organização Mundial da Saúde, povo. Mas, espera aí, será que há necessidade de nós sermos tão ansiosos? Nós estamos correndo para quê? Para comprar aquilo que a gente não precisa? Para acumular mais coisas, para a gente depois pagar mais imposto? Então, a Sociedade 5.0 tem muito disso. Trabalhar a criatividade, modelos colaborativos, de tal maneira que nós consigamos até retomar a nossa própria espiritualidade. O contato com os outros é um dos elementos centrais também da Sociedade 5.0. Então, a ideia é essa, é humanizar a tecnologia. Não é negar a tecnologia, mas humanizá-la. Então, a partir disso, tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, que também é um autor que vamos depois mostrar um vídeo muito bacana dele do TED. Ele tem uma teoria que também recomendo a todos vocês, aí, caso possam conhecerem um pouquinho mais, chamada Golden Circle, onde ele explica a teoria do ciclo dourado, quer dizer que uma organização só vai prosperar hoje em dia se ela mostrar um propósito. Às vezes você fala assim, não, mas uma organização prospera porque ela vende um produto. O Simon Sinek, a gente fez uma evolução. Na verdade, o que nós compramos até o produto. Você não quer um produto, você quer uma solução. Quer dizer, você não compra simplesmente o shampoo. Você quer a sensação de estar mais bonito, de estar mais perfumado. E hoje, segundo o Sinek, nós estaremos num novo momento. Quer dizer, além de nós procurarmos soluções nos produtos, nós procuramos empresas com propósitos. Aí que vai entrar o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, já que eu estou entregando uma quantidade da minha remuneração para essa empresa, o que essa empresa tem feito pelo mundo?
pela sociedade. Né? E essa outra ideia do Simon Sinek, que eu adoro, é uma visão até, no primeiro momento, mais focada nas organizações, mas que nós podemos trazer perfeitamente para o nosso mundo de educação, onde ele fala o seguinte, vejam só, 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Negócios não são números, negócios não são planilhas, negócios não são tecnologia. Negócios são pessoas. Enquanto nós não retomarmos uma visão para o ser humano, infelizmente, a gente vai ficar girando em falso. Né? Porque já que nós temos hoje um mundo tão acelerado, né, como eu estava colocando para os colegas, será que não cabe nós pararmos um pouco e refletirmos? Né, talvez para aqueles que vieram de uma cidade menor do que Curitiba, ou para quem, tal como eu, tem parente no interior. Eu tenho parente em 2 vizinhos, em um da Vitória, Beltrão. Lá a gente vê uma coisa que a gente não vê na nossa cidade. As pessoas, no final do dia, como hoje, sabe o que elas fazem? Elas colocam a cadeira na rua e vão tomar chimarrão, e vão conversar. E uma coisa muito triste que nós percebemos hoje, e por isso que eu sou um defensor árduo da sociedade 5.0, é que nós perdemos o contato com os outros. Tem um autor que eu gosto bastante, lá atrás, lá da escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin, ou Benjamin, que ele fala da capacidade, ele tem um material muito bacana, que ele estuda o papel do narrador. E ele fala nos anos 30, imagine, ele está estudando soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, e ele fala da capacidade, da perda da capacidade de intercambiar experiências. Né, que os soldados voltavam tão traumatizados da guerra que eles ficavam mudos. Quer dizer, o Benjamin ele percebia na sociedade alemã pós-Primeira Guerra Mundial, né, você deve lembrar, depois o Benjamin, infelizmente, foi assassinado pelos nazistas, que as pessoas estavam cada vez mais emudecidas. E quando você transfere essa leitura benjaminiana para o nosso mundo, é uma coisa que acontece com a gente. Nós somos uma sociedade emudecida, porque nós não trocamos mais experiências com as pessoas. Às vezes o seu colega de trabalho tem o mesmo problema que o seu, só que você não conversa com ele. Uma coisa que choca, hoje em dia eu moro numa casa, mas durante muito tempo eu morei num prédio, começo a fazer uma reflexão e vejo o quanto que isso aqui é importante para a gente. Às vezes você passa 20, 30, 40 anos da sua vida morando no mesmo lugar, no mesmo prédio, e você não sabe o nome do vizinho que mora acima, o que mora na porta da frente, o que mora do lado. E muitas vezes você, de manhã cedo, você está no elevador, daí você vê lá teu vizinho abrindo a porta, você aperta rapidão assim, fechar a porta. Ufa! Desci sozinho o elevador. Não precisei conversar. Nossa, graças a Deus. Né? E o que nós deveríamos fazer é exatamente o contrário. Pô. A gente devia retomar essas relações. Sabe? E eu falo isso só para avançar, desculpa aqui o devaneio, mas é que muitas vezes nós mesmos educadores, nós pensamos em soluções assim tão macro. Não porque o problema da fome na África, não porque o problema da opressão na China, não porque esse problema lá na Europa Oriental. E nós esquecemos que isso, talvez nós não consigamos mudar. Mas determinados problemas, como eu sempre coloco, que se dão no campo humano, nós conseguimos. Como assim, professor? A nossa principal obrigação como pessoas, nem só como educadores, é entregar felicidade, povo. Mas entregar felicidade de que maneira? É você chegar no seu ambiente de trabalho amanhã e dar oi para o menino que está na portaria, para aquele que está tirando a temperatura, para a menina da faxina, que muitas vezes são pessoas que sofrem de um problema que muitos de nós conhecemos, chamado invisibilidade social. E quando você entrega a felicidade, você muda a vida das pessoas. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados com problemas tão macro. Não, porque a gente tem que cuidar do Plano Nacional de Educação e tal. E a gente esquece disso. De você chegar num ambiente e dar oi para as pessoas. Dar oi não deixa você mais pobre. Não custa. Não que você tem que ser a pessoa mais mega plus carismática, chegar abraçando todo mundo, não é isso. Mas retomar essa questão. Aproximar as pessoas. Esse que é o ponto central da liderança 5.0. Né? Então, tem um vídeo muito bacana para vocês, depois, quando tiverem um tempinho. Sabe que o professor gosta de passar vídeo, né? Então, lá no YouTube, é só colocar Simon Sinek empatia. E ele procura descrever, na visão dele, qual que seria o papel da liderança nos dias de hoje. E eu praticamente comungo da mesma tese do Simon Sinek, que ele fala o seguinte, que o principal papel do líder hoje não é simplesmente conduzir uma equipe, não é simplesmente traçar metas, não é simplesmente cuidar do planejamento estratégico das empresas. Não que isso não seja importante, é importante, né? É essencial que nós vamos pensar. Só que o principal papel hoje do líder, e isso ele percebe uma fragilidade muito grande nas empresas, é que o líder é aquele que estabelece para com o outro uma relação de confiança. Ser líder hoje é estabelecer uma relação para com o seu colaborador, de tal maneira que ele saiba, este indivíduo, por mais que eu faça algo de errado, ele vai me defender. Ele acredita em mim. Né? Que é uma coisa que, infelizmente, nós não percebemos nas organizações.
né? As organizações se tornaram ambientes tão competitivos, isso do ponto de vista negativo, que as pessoas muitas vezes acabam ocupando boa parte do seu tempo para evitar que alguém, porventura, sabote o seu trabalho, olha que triste isso, do que para realmente estabelecer para com outros relações de confiança. Então, para quem tiver depois a oportunidade, veja esse vídeo, um vídeo bem curtinho, né, o Simon que tem, como expliquei para vocês, aquele vídeo mais famoso, onde ele explica a teoria do círculo dourado, mas esse vídeo aqui, para nós que somos educadores e ou trabalhamos com pessoas, ele vira uma chavinha, assim, na nossa cabeça, como eu sempre gosto de mencionar. E, a partir disso, uma outra leitura que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é super importante, é a leitura do Jim Collins. Por quê? Uma ideia que nós temos, muitas vezes, isso a gente traz do nosso próprio senso comum, é uma dicotomia, assim, chefe e líder. O chefe é aquele cara arrogante, bruto, não é isso? Que ganha lá, abre aspas, o respeito do seu colaborador na base do medo, na base da tirania, na base da imposição. E o líder não. O líder é aquele cara carismático, aquele cara que prima por modelos colaborativos, aquele cara que está sempre sorrindo, aquele cara que ganha o coração das pessoas. Eu, particularmente, seguindo a lógica do Jim Collins, o que eu digo? E ninguém também, logicamente, é obrigado a comprar aqui a ideia do Jim Collins e, por conseguinte, a minha. O que ele escreve nos livros dele, que seria bacana vocês, que são educadores, quem sabe dar uma lidinha? Ele fala assim, chefe é cargo, chefe é hierarquia. A não ser que você tenha uma sorte muito grande, você trabalhe numa startup, onde tenha você e mais 2 colegas, ou que você trabalhe como MEI, dificilmente você vai trabalhar em uma empresa onde não tem uma estrutura hierárquica. Talvez mais flexível, menos flexível, né? Hoje em dia tem moda, esses termos bonitos da administração, downsizing, empowerment, né? Então, mas quer queira ou quer não, vai ter uma estrutura. Vai ter alguém que manda, alguém que obedece, alguém no nível colateral, ou seja, existe uma estrutura, né? E a partir do momento que alguém está numa posição acima, esse indivíduo é um chefe. O que o Collins fala para a gente, e esse que é um ponto para a gente fazer uma reflexão juntos, liderança não é cargo, povo. Liderança é postura. É trabalhar para com o outro de tal maneira que você gere no outro uma sensação de que ele é importante, de que ele está construindo algo para as pessoas. Ele não é simplesmente alguém que é remunerado por você. Ele tem uma função. Ele se sente especial dentro daquele espaço. Né? Por que isso? E o Jim Collins fala isso no livro deles. Muitas das vezes, nós que somos aí responsáveis por pessoas, aí na condição de educadores, nós perdemos muitos talentos por nossa culpa. Nós não valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado. Em alguns casos por medo, em alguns casos por receio, em alguns casos por desleixo. Então, o líder é aquele indivíduo que enxerga no outro potencial e fala o quê? Filho, vamos investir junto nisso. Talvez não dê certo, mas acredite no teu sonho. Né? Então, é bacana porque qual que é o grande sonho das empresas? Isso, qualquer organização hoje, da sociedade que nós vivemos, que nós consigamos colocar nos espaços de chefia, ou seja, no cargo, pessoas com a postura de liderança. Porque a liderança é algo que você desenvolve, é algo que você lapida com o passar do tempo. E que nós, logicamente, de alguma maneira, temos que estimular. Assim, ninguém nasce 100% pronto para liderar. É algo que você vai aperfeiçoando com o passar do tempo. É igual sala de aula, povo. Só quem está na sala de aula que sabe a realidade de uma sala de aula. Eu, que praticamente fiz mestrado, agora estou concluindo doutorado, é muito engraçado isso. Tem colegas que nunca deram aula, estão fazendo lá doutorado, por exemplo. Eles fazem lá a matéria de didática do ensino superior. Você aprende uma série de metodologias, e para quem nunca esteve na sala de aula, aquele que tal como nós, né, que tem lá a mão calejada de giz, né, quando eu comecei a dar aula em 2002, era assim, era quadro de giz, né, não tinha nem pincel atômico. Então, a pessoa cria no seu imaginário uma realidade que nem sempre é aplicada na prática. Uma realidade que é muitas vezes dissonante, às vezes até a pessoa se frustra. Então, nós que somos aí indivíduos que estamos na sala de aula, que vivemos esse dia a dia, cabe a nós esse poder de transformação. Porque aquele indivíduo que não tem um contato, muitas vezes, com a sala de aula, contudo, estabelece para com a gente determinadas relações de mandas, ele não sabe o que acontece. Por isso que nós temos esse papel transformador. Lembra da rebeldia no início? A gente tem que bater o pé e insistir nisso. O Guilherme foi meu aluno, ele sabe que eu era meio rebelde, assim. Tipo, eu sou contra fazer chamada, por exemplo. Eu acho que o aluno que tem que estar na sala de aula tem que estar porque está afim, povo. Adianta alguma coisa a pessoa ficar de corpo presente? E eu, muitas vezes, fazia com os alunos, falava assim, filho, eu tenho essa pegada, assim, eu acabo me aproximando, os alunos falam assim, querido, você não está muito legal hoje, né? Ah, professor, não estou, eu tive problema no estágio. Faz uma coisa, cara, vai para casa. Ah, mas eu não vou responder a chamada. Filho, eu estou pedindo para você, vá para casa. Não adianta você ficar aqui. O que adianta você ficar aqui?
né? Você está com a cabeça em outro lugar, você brigou, você está com alguma dificuldade. Sabe? Então, a gente, em alguns casos, tem que ter esse lado de rebeldia. Lógico que a faculdade sempre abominou isso. Eu era chamado lá, todas as vezes, pô, como é que pode? Ninguém falta na tua aula. Mas é isso, a gente tem que acreditar em alguma coisa, sabe? E bater o pé quando a gente acha que está fazendo a coisa certa. Não adianta alguma coisa ficar dando nota por presença? Não tem muita lógica, né? E só para poder concluir, né, porque eu brinco que eu sou tipo vozinha carente em ceia de Natal, aquela que gruda em você e fala sem parar, sabe? Então, eu sou a vozinha carente da aula, né? Então, último conselho para você, para a gente poder bater o martelo aí e encerrar o nosso evento de hoje. Tem uma leitura muito bacana a respeito de liderança e chefia, que é um autor brasileiro chamado Eduardo Ferraz. E, no último capítulo do livro dele, ele traz como exemplo, e fica uma sugestão para vocês, aqueles que puderem, ele faz menção a uma série que passa no Discovery chamado Pesca Mortal. Sei que você ficou assustado, você falou, meu Deus, eu vim assistir uma palestra de liderança, o professor Sérgio doido trouxe um negócio de pesca mortal, o que tem a ver isso com liderança? E é muito legal. Quem já assistiu aqui o Pesca Mortal? Assistiram? Não? Opa! Então, tem uma lição de casa aí. O professor gosta de fazer isso também, o professor é chato, o negócio de passar lição de casa. Então, assista o Pesca Mortal por uma única razão. O Pesca Mortal procura mostrar as pessoas caçando os caranguejos, né? Acho que para quem já assistiu. Né? E o bacana que o exemplo que o Eduardo Ferraz fala é o seguinte, qual que é o capitão que realmente consegue prosperar? Porque essa é uma inquietação que a gente tem. Né? Para quem já assistiu lá a série, sabe disso. E o que o Eduardo Ferraz traz no livro dele, que é essa ideia que eu queria compartilhar com vocês para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, é exatamente isso. O capitão que realmente prospera não é aquele que tem o melhor barco, não é aquele que tem mais tecnologia, não é aquele que tem mais dinheiro, muito menos aquele que tem mais experiência. O capitão que realmente prospera, sabe o que ele faz? É o capitão que, primeiramente, ele escolhe a equipe, só que antes dele se lançar a uma aventura, o que ele faz? Ele conversa com a equipe, ele conversa com as pessoas, ele valoriza as pessoas. Porque nós, muitas vezes, perdemos inúmeras oportunidades da vida, sabe por quê? Porque a gente não conversa com as pessoas. Às vezes o nosso aluno, o nosso colega, o professor mesmo, às vezes ele tem uma meia boa ideia e você tem uma meia boa ideia. E se vocês, num dado dia, estabelecessem um elo de tal maneira que essa meia boa ideia que está num e a meia boa ideia que está no outro se unisse, você podia prosperar. E eu dou como exemplo, além desse, o último da nossa conversa, prometo, eu encerro aqui, pode bater o gongo lá, Guilherme. É o caso do Google. Não sei se vocês conhecem, o Google surgiu a partir de dois grandes indivíduos, um deles chama-se Sergey Brin e o outro chama Larry Page. O Sergey Brin é um russo, ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, e o Larry Page era um rapaz que também estava fazendo doutorado lá na Universidade de Stanford. E eles escreveram um artigo juntos, pasmem vocês, para tentar facilitar vamos pensar assim, a localização de artigos científicos na internet. E eles fizeram esse artigo deu super certo, e o Larry Page e o Sergey Brin falaram, cara, sabe de uma coisa? Se a gente pegar essa tecnologia que nós criamos para encontrar artigos científicos e tentarmos transpor isso para a internet como um todo, que nós criássemos um grande buscador que, ao invés de só buscar artigos, procurasse outras ideias, sabe que isso não daria certo? E isso se tornou o Google, povo. Agora eu pergunto para vocês, e se o Sergey Brin e o Larry Page não tivessem conversado, não tivessem interagido, nós não teríamos o Google. Então, imagine quantas boas ideias nós deixamos de ter na nossa vida porque nós não conversamos. Então, para a gente concluir, eu queria agradecer de coração a oportunidade, já que nós estamos entre professores, aqui está um grande mestre, eu como geek não podia deixar de trazer aí o mestre Yoda, né? Então, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês todos, e usando uma expressão do mestre Yoda, ao invés da força, que o sucesso com vocês está. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Obrigado. Agradecimento aqui ao Sérgio. Eu tenho que fazer uma provocação, Sérgio, porque hoje é o primeiro Conecta Educação. A gente vai ter o segundo. Aí você falou lá de Sociedade 5.0 e tal. Eu fiquei com aquele enigma de Tostines. Será que estamos humanizando a tecnologia ou estamos robotizando o humano? Fica para segundo Conecta Educação. Agradecer.